Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre dilatação térmica dos corpos. Vamos lá, então? Deixa eu só compartilhar o material com vocês aqui. Ah, maravilha. Tá, só sempre lembrando, antes da gente entrar na matéria propriamente dita, tá aqui meu canal no YouTube, é Zeca Fuchella, no Instagram também, @Zeca Fuchella. Tá, um canal para a gente falar sobre física, Enem e vestibulares, inteligência emocional, neurociência, mindfulness, são as técnicas para aumentar o nosso foco e atenção, e estratégias de estudos, tudo voltado para a melhor performance, não é isso? Nas provas do Enem, nos vestibulares, provas dos colégios, eventualmente também, tá certo? Tudo voltado para isso, e física, além de também ter essa coisa da alta performance e detonar nas notas aí, e super bem de física, também passar bastante assim também do prazer de saber as coisas da natureza, né? As leis da física, as leis da natureza, como é que as coisas funcionam, que é muito bacana, eu acho sensacional saber isso aí, dá um grande prazer em ter conhecimento disso. Então vamos lá. Chega, Lero, vamos aí para matéria. Hoje vou falar de dilatação térmica. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó. Primeiro vamos nos ater à dilatação linear, tá certo? Então tá aqui uma barrinha, não é isso? Eu vou aquecer uma barrinha e ela vai aumentar o seu comprimento. Professor Fichella, por, por que se eu esquentar uma barrinha, ela aumenta de comprimento? Tá aqui, ó. Tá, vamos supor que pudéssemos ver as moléculas, os átomos, né? Está lá, 4 átomozinhos, tá certo? Já falamos isso. Os átomos, as moléculas, eles têm agitação, não é isso? Não estão parados. Então tem lá. Então vamos colocar aqui, ó, uma certa agitação. Mas se a gente fornecer energia, esse calor, o que vai acontecer? O grau de agitação vai aumentar. Certo? E se o grau de agitação dessas moléculas, desses átomos, vai aumentar, o que vai acontecer? O espaçamento vai aumentar, porque as moléculas mais agitadas, a distância entre uma e outra está maior. Se eu retirar calor, se eu retirar energia, o que vai acontecer? A agitação diminui, então a tendência é que essas moléculas, esses átomos, fiquem mais próximos um do outro. Então a tendência é que as suas dimensões diminuam, então a gente vai chamar isso de contração. Aqueceu, a princípio, vai dilatar, aumentar as dimensões. Resfriou, a tendência é que contraia, diminua suas dimensões. A pergunta é: do que depende a dilatação linear? Bom, então vou fazer só um cálculo rapidinho assim, quer ver? Que eu acho legal a gente poder pensar nisso. Deixa eu só dar um exemplinho aqui para você, quer ver? Ó? Deixa eu colocar azulzinho aqui. Ó. Quer ver? Uma coisa para a gente pensar. Se eu pegar uma barra de 1 metro, tá? Chamar de L0 aqui, comprimento inicial, né? Que é isso aqui, ó. Esse comprimento inicial eu vou chamar de L0. E essa dilatação, é lógico que está superestimada, né? Enorme aqui, esse delta L, mas é que precisa ser assim para a gente poder visualizar, né? Esse desenho pequenininho fica difícil de ver. Então, só para a gente poder pensar aqui, olha que interessante, se o L0, vamos pensar aqui, né? O L0 for 1 metro, então, uma barrinha de 1 metro, a dilatação delta L, vamos supor, né? Quanto que eu vou aquecer? Vamos supor que eu pudesse aqui na frente do meu escritório 6 horas da manhã. Tá? 7 horas, 8, 9, 10, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, e tivesse super quente. Olha, a dilatação chegaria. Vamos colocar aqui, vai. Depende da temperatura, mas só para a gente poder pensar. 0,1 milímetro, não é nem 1 milímetro. Tá? Então, uma barrinha de 10 metros dilataria, vai. Vamos pensar assim, só para arredondar, 1 milímetro. O professor tinha, meu Deus, mas se uma barra de 10 metros dilata 1 milímetro, isso aí não é nada, essa matéria não é importante. Será que não? Vamos avançar um pouquinho aqui, quer ver? Ó? Vamos supor que fosse assim, vamos avançar aqui, quer ver? Ó? 10 mil metros, vai, vamos multiplicar por 1.000, tá certo? Porque daí já fica mais fácil. 10 mil metros seriam 10 quilômetros, 10 quilômetros, não é isso? Já seria 1.000 vezes maior, já seria 1 metro. Já seria 1 metro. Tá, se eu tivesse assim, quer ver, ó, vamos colocar 100 mil metros, vai multiplicar por 10 aqui, ó, 100 mil metros, o que seriam 100 quilômetros. A dilatação já seriam 10 metros, tá certo? Aí você pode pensar, professor, tudo bem, né? 100 quilômetros, a dilatação é 10 metros, mas não tem barra de 100 quilômetros. Turma, tem sim, trilho de trem. Trilho de trem de uma cidade até a outra pode ter muito mais que 100 quilômetros, pode ter mais que 1.000 quilômetros, né? De um estado até outro, às vezes de um país até outro, pode ter vários quilômetros. Então, onde que a gente está querendo chegar? A gente está querendo chegar
que essa matéria é importante, porque trilho do trem, se você não pensar nisso, de manhã tá cedinho, tá fresquinho, né, isso na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, 2 horas, tá quente, só do sol esquentar um pouquinho, a dilatação são metros e metros. E daí começa a arrebentar tudo, porque as mesmas dilatações pequenininhas, o aumento das tensões são enormes. Então começa a entortar tudo, danificar. Então os caras pensam nisso aqui sim no dia a dia. Então o trilho de trem, o que você faz? Deixa um buraco, cada 50 metros, dependendo aí, né? Você deixa um espaço aí, a gente chama de junta de dilatação. Tá? Se esquentar tem para onde ir, se resfriar tem para onde ir, tá certo? E aí vai ponte Rio-Niterói, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem 13 quilômetros. Tá? Então, só de bater o sol um pouquinho, a dilatação é grande. Precisa se pensar nisso aí sim. Tá? Não é tão simplesinho assim. Aquelas linhas de transmissão também, já viu? Deixa eu desenhar essas torres assim. Você tem aquelas linhas de transmissões aqueles fios enormes, que vão muito baixo, assim, não é isso? Tem até umas bolinhas, você deve ter visto, umas bolinhas geralmente laranjas, assim, né? Por que eles fazem um fio tão comprido? Não gasta mais material, professor Tira? Gasta, mas se esquentar, tem para onde ele desce, né? Se resfriar, vamos fazer, ó, se esquentar, ele vai lá e desce um pouquinho mais. Né? Não tanto assim, mas que é tudo exagerado. Mas se resfriar, ele tem para onde subir também. Certo? Então sobe e desce conforme pouquinha coisa, mas sobe e desce, você consegue se adaptar. Tá? Porque você imagina, rede de transmissão, às vezes, quilômetros e quilômetros, só de bater o sol, as dilatações são enormes. Tá certo? Então precisa pensar nisso também. E essas bolinhas laranjas aí, né, que eu coloquei aí, tem nada a ver com a matéria, tá certo? Tem gente que fala, mas é porque é isolante, será que é isso, professor? Nos cursos que eu dou, o pessoal sempre pergunta isso aí, professor, isso é isolante, o que é isso aí? Não, isso aí é sinalizador. Então, você às vezes vai passar helicóptero ou avião, né? Aviões pequenos, de pequeno porte, assim, em altitudes menores, aí acaba vendo que tem as bolinhas lá, chama atenção, e infelizmente, ainda bem que é raro também, né? Mas infelizmente, de vez em quando acontece acidente assim, né? Falar, helicóptero se enrolou no fio. Então, isso é para chamar a atenção, correto? Então, esta matéria é importante sim. Então, vamos lá. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente poder equacionar isso. Vamos para as formulinhas agora. Então, lá, queremos saber do que depende a dilatação. Tá? Do que depende a dilatação ΔL. Vamos lá, então? Tá aqui, ó, a dilatação ΔL. Depende de 3 coisas. Depende do comprimento inicial, acabei de falar, não é isso? Depende do material que é feito, que é esse coeficiente alfa, e da variação da temperatura. Então, depende de 3 coisas. Do comprimento inicial, do material que ele é feito, que está embutido nesse alfa, nesse coeficiente, e a variação da temperatura. Mas eu vou perder um tempinho aqui falando sobre esse alfa. Tá? Quem é esse alfa? É o coeficiente de dilatação, no caso linear, não é isso? Linear. E esse coeficiente, ele depende do material. E isto, eu estou perdendo um tempinho, porque é uma das coisas mais importantes dessa aula. Tá? Materiais, ó. Né? Veja que a dilatação, ΔL, né, isso depende do coeficiente. Então, se esse coeficiente for alto, materiais que têm esse coeficiente alto, o que vai acontecer? Ele dilata bastante. Mas se você aquecer, ele dilata bastante. E se você resfriar, ele contrai bastante também. Tá? Então, quem tem alto coeficiente de dilatação linear, né, se você aquecer, ele dilata bastante, e se você resfriar, ele contrai bastante. É lógico que é pouquinho, né? Sempre é imperceptível, não é um negócio. Não. A gente está falando assim, a gente está dizendo mais comparado com outros materiais. Tá? Então, são todos imperceptíveis, mas existem materiais que podem dilatar 10, 20, 30 vezes mais do que outros materiais. Correto? Então, guarde isso. Coeficiente maior dilata mais. Mas se o coeficiente for menor também, que eu acho interessante a gente comentar, é, por exemplo, o titânio. O titânio é um material que uma das suas qualidades é ter um baixo coeficiente de dilatação. Certo? Então, o titânio, se a gente esquentar, ele não dilata quase nada. Bem pouquinho, né? A porcentagem é muito baixa. E se você resfriar, a contração também a contração também é pequenininha. A porcentagem é muito baixa. Isso pode ser muito bom. Se a gente quiser alguma coisa, construir alguma coisa que não tenha grandes variações de dimensões, o titânio é um ótimo material. Então, guarde isso. Alto coeficiente de dilatação, esquentou e esfriou, grandes mudanças, percentualmente dizendo assim, né? É pequenininha, mas comparado com outros materiais é maior, tá certo? E se o alfa for menor, variações menores de dimensões. Tem muitas questões de Enem, de vestibulares, de provas que se baseiam só nisso. Se você souber isso, só isso você mata um monte de questão. Vamos lá, dilatação superficial agora, estamos preocupados com a área. Então vamos lá. Superfície ou preocupados com a área?
Mas um detalhezinho que eu acho interessante comentar, né? Ó, presta atenção, por exemplo, essa lousa que está atrás de mim aqui, né? Essa lousa, ela tem um comprimento, ela tem uma altura e uma espessura. Então, se o ambiente aqui esquentar um pouco, o que vai acontecer? Todas as dimensões vão aumentar. O comprimento vai aumentar, a altura vai aumentar, então a área da lousa vai aumentar, e a espessura também vai aumentar, e daí o volume da lousa inteira vai aumentar. Tá certo? Professor Tchela, então a dilatação é sempre volumétrica, sim, todas as dilatações são sempre volumétricas, porque todas as dimensões vão aumentar. Professor Tchela, então se é sempre volumétrica, por que a gente está aprendendo dilatação linear, está preocupado com uma dimensão só? Porque dependendo da questão do Enem, do vestibular, das provas, aí, ele pode perguntar só. Então, por exemplo, essa minha lousa eu esquentei. Todas as dimensões vão aumentar, mas pode ser que numa questão aí que coloque numa questão que ele pergunte só o aumento do comprimento. Ele pode perguntar só o aumento da altura, é a dilatação só linear, correto? Ou até da espessura, quanto que aumentou só na espessura, da dilatação linear. Mas eu posso estar preocupado quanto que aumentou na área da minha lousa, da dilatação superficial, correto? Então vamos fazer aqui, ó, a chapinha, né, o clássico, eu esquentei a chapinha, ela aumenta as suas dimensões, tá certo? Então vai aumentar a área. Então aqui, deixa eu te ajudar no desenho aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de superfície inicial, S0, ou área inicial, poderia chamar de A também, viu? Poderia chamar de A, mas o mais comum é chamar de S. Então, isso aqui é o S0, tá? De novo aqui, ó, o antigo. E isto aqui que está super exagerado, lógico, não precisa nem falar, né? Ó, isto aqui é a variação da superfície, que é o chamado ΔS, ó. Toda esta superfície aqui. Mas, novamente, está exagerado, porque você não conseguiria ver, né? Deixa eu ver onde é que está ali. Nossa, ΔS imperceptível. Então, super exagerado, mas a gente quer saber agora do que depende o ΔS. Então, tá aqui, ó. Tá, ΔS. Veja que esta formulinha é muito parecida com a formulinha anterior. Tá, então, veja, a primeira, o ΔL depende do L0. Então, o ΔS depende do S0. Tá, o ΔL depende do coeficiente alfa. Aqui depende do coeficiente beta, onde esse beta é o dobro do alfa. Então, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente linear. E ainda depende da variação da diferença de temperatura, ou da variação da temperatura ΔT. Então, veja que são duas formulinhas muito parecidas, tá? ΔL, L0, ΔS, S0. Tá? Lá em cima é alfa, aqui é beta. ΔT, ΔT. Então, a concepção da formulinha é muito parecida. E antes de irmos para o último tópico, que é a dilatação volumétrica, onde estamos preocupados com as três dimensões, vou fazer aqui uma questãozinha clássica, a velha questão da chapinha. Então, olha para a esquerda aí, ó. Tá chegando aí, ó. Vamos colocar a chapinha, uma plaquinha, não é isso? Uma plaquinha, né, quadradinha aí, com furo. O que será que acontece se eu pegar essa plaquinha com furo e esquentar? Lógico que a plaquinha vai aumentar, mas a pergunta é, o que acontece com furo? Professor Tia, mas o que acontece com o furo não é meio claro? Óbvio. Então, talvez seja, né? Mas muita gente pensa o seguinte: o professor Futela falou que a agitação aumenta, então eu acho, deduzo que talvez esquentando, as moléculas se agitam, vão andando lá e vão fechando o furo. Não, pessoal. Não, errado. Tá? O furo aumenta, tá certo? Todas as dimensões aumentam. Então, inclusive os furos vão aumentar. A dilatação é sempre para fora. Vai ter até uma questãozinha clássica que é assim: você pega uma plaquinha, arranca o material de dentro, faz um furo e tira lá. E esquenta separadamente a placa e o que você tirou, que ficou um furo lá, né? Depois, o que acontece? Se você esquentar os dois igualmente, o que acontece se você encaixar? Vai fechar o buraco, né? Então, o buraco precisa aumentar do mesmo jeito que fosse feito do material. Tem gente que pergunta, inclusive, tem questão, fala, quanto que aumentou nas dimensões lá do furo? Professor, mas você não falou que tem que usar o coeficiente do material? Sim. E qual é o material do furo? É o ar, que é o furo? Não. Você usa o coeficiente, o coeficiente da placa, como se o furo fosse feito da placa, correto? E vamos para o último tópico de dilatação volumétrica. Então, tá aí um cubo, tá certo? Que eu vou chamar de V0, volume inicial agora. E daí nós vamos aquecer esse cubo, todas as dimensões vão aumentar, e pode ser que realmente a questão queira saber o que acontece em todas as dimensões, né? Então, a dilatação volumétrica está aqui, ó, ΔV, novamente chamando a sua atenção, que está superestimado aí, não é isso? Superestimado. Olha lá, quanto é que vale o ΔV? Então, seguindo mesmo, veja que são três formulinhas igual, ó. Presta atenção comigo, ó. Fórmula de cima, ΔL,
segunda delta S, terceira delta V, delta V. Primeira formulinha L0, segunda formulinha S0, agora só pode ser V0, dimensões iniciais. Em cima é alfa, na do meio é beta, agora só pode ser gama. Alfa, beta, gama. Onde o gama é o triplo do alfa, correto? E delta teta na primeira, delta teta na segunda, é lógico que vai aparecer delta teta na terceira também, tá certo? Então, três formulinhas cuja as concepções são muito parecidas, né? A mesma ideia, correto? Maravilha, turma. Então, a gente vai para a próxima aula agora, tá? Sobre dilatação dos líquidos. Isso aqui é um pré-requisito para a gente poder entender a dilatação dos líquidos. E depois, na outra aula também, dilatação da água, dilatação anômala. Meu Deus, o que acontece com a água? Vamos ver daqui 2 aulinhas. Então, a próxima aula, tá certo? Dilatação dos líquidos, dilatação térmica dos líquidos. E na outra, a dilatação da água, correto? E sempre deixando aqui, muito obrigado pela sua atenção, tá? No YouTube Zeca Fuchella, no Instagram, @Zeca Fuchella, tá? Se inscreva, comente, curte, compartilhe se você se interessa por física, né? Tá prestando Enem, vestibulares ou eventualmente provas do colégio mesmo, para inteligência emocional, neurociência, mindfulness, foco e atenção voltadas, né? Estratégias, tudo voltado para alta performance, para melhorar as suas notas, né? E top, tá certo? Top, muito bem nas provas do Enem, dos vestibulares e nas provas do seu colégio também, tá certo? Me siga aí. Por enquanto, um grande abraço, obrigado pela paciência. Até a próxima, hein? Até já.